Hoje, a igreja e com a igreja, nós celebramos aquilo que um dia, pela nossa fé, tomaremos posse, né? Aquilo que hoje eles já vivem, a glória da vida eterna, participam de modo completo daquilo que é o desejo da nossa vida, o céu, a eternidade, a vida eterna, qual seja o adjetivo que melhor se encaixe para cada um de nós. É verdade que estes já participam e nós também, quando a igreja nos faz celebrar essa solenidade, primeiro quer nos fazer perceber aquilo que eles vivem e a sua vida, né, de tudo aquilo que a sua vida participa, para que olhando tudo aquilo que os santos desde já vivem, nós também possamos desejar essa vida nova que eles já vivem e nós caminharmos para essa santidade. Santidade que é a vocação de todo batizado. Todos nós somos chamados a viver a santidade. A santidade, ao mesmo tempo, é exclusiva e não é. É exclusiva se a gente pensar que é exclusiva de todos, né? Todos nós. Então, nós podemos pensar em exclusividade, mas exclusividade de todos. Mas aí nós precisamos usar outra expressão, porque essa não cai muito bem. Mas todos nós somos chamados aí a viver a experiência da santidade. Talvez todas as vezes quando nós pensamos, olha, Deus me chama a viver a experiência da santidade, talvez isso soe sempre como algo que é inalcançável. A maior parte de nós pensa assim, ou boa parte de nós. Porque logo quando se fala em santidade, conversão, transformação, mudança de vida, a gente pensa, logo a gente olha para a nossa vida e para tudo aquilo que nós olhamos que precisa mudar. Aí a gente diz, olha, mas eu tento, eu me esforço, eu rezo e ainda não consegui mudar. É exatamente aí que está o nosso erro. Porque muitos acham que viver a santidade, ou nós viveremos a santidade, na medida em que os nossos esforços resultar na santidade. Não. A carroça está na frente dos burros. Se você pôr a carroça na frente dos burros, o que acontece? Ela não vai sair do lugar. Por isso que muitas vezes nós só temos o bom desejo. Eu quero mudar, eu quero ser santo, eu quero viver a conversão, mas não vivo. É exatamente isso, porque a carroça está na frente dos burros e a coisa não anda. Porque o que é a santidade? A primeira coisa que nós precisamos compreender como santidade é um dom. Se é um dom, não é meu, não age por mim, é de Deus. Se é de Deus, age a partir dele. Então, essa é a primeira concepção. A palavra santo significa separado. Eu fui olhar no dicionário de língua portuguesa, todos os adjetivos ou as explicações que tem ali são as piores possíveis. O melhor seria você procurar um dicionário ou de teologia ou de grego. Fica mais fácil. Para ser fiel à palavra, santo significa separado. Não é que nós tenhamos que viver separado das pessoas ou separado da sociedade. Não é isso. Isso nos dá uma falsa sensação de conversão, uma falsa sensação de santidade. É separado de algo. E o que é esse algo que nos torna santo? Que nos faz viver a experiência da santidade? O pecado. É disso que nós devemos estar separados. Não é nos segregarmos uns aos outros. Eu não posso estar com aquele ali, que aquele pessoal, ele é de outra religião, então eu preciso ser uma pessoa santa, então eu preciso estar longe dele. Isso não nos faz santo, pelo contrário. Não nos faz viver aquilo que o próprio Jesus, além de ensinar, viveu. Estava com todo mundo. Isso é viver a santidade. Estar com todos e em todo lugar, sem permitir que
pessoas influenciem na minha vida. Jesus se sentava à mesa, aos olhos daquela santidade, com os piores. E, no entanto, nunca permitiu que os pecados daquelas pessoas que ali estavam com ele interferissem na nossa vida. Isso sim é alcançar a santidade. Não é segregar-se das pessoas e do convívio social. Isso, se nós pensamos que esse é o caminho da santidade, estamos pensando exatamente errado, né? Mas tudo isso para dizer que nós não alcançamos a santidade pelos nossos esforços. Por isso que a gente não vive conversão e nem santidade. Porque a gente acha que vai viver a santidade na medida em que nós nos dedicamos, eu vou rezar, eu rezo um terço, agora vou rezar 2, eu vou na missa no domingo, agora eu vou na missa todo dia. Ninguém alcança a santidade por isso. Porque aí o que acontece? A carroça está na frente dos burros. Porque se eu entendo que a santidade é um dom, portanto é uma graça que vem de Deus, eu acredito que é essa graça que vai me santificar. A graça que me santifica, e qual é a minha resposta a Deus frente a essa graça? O meu empenho, o meu esforço, a minha oração e a minha dedicação. Tudo isso que muitas vezes nós colocamos por primeiro, vem como uma resposta à graça e o dom que Deus nos dá. Por isso que a gente fica ali empacado. Não é que não precisa ter esforço, porque um dom e uma graça não é um passe de mágicas. Deus nos dá, age sozinha porque é dele, né? E a nossa resposta a esse dom é o nosso esforço, mas isso vem em segundo plano. A maior parte de nós acha que vai viver a santidade, vai viver a conversão na medida, primeiro, em que eu me esforçar. Se nós pensamos assim, o que nós fazemos? Nós excluímos Deus da nossa conversão e da nossa santidade. É o mesmo que dizer, eu alcanço a santidade, eu alcanço a conversão, eu alcanço o céu na medida em que o resultado que eu alcanço é dos meus esforços. Ninguém consegue absolutamente nada pelo resultado dos seus esforços. Por isso que muitas coisas na nossa vida ficam como essa carroça na frente dos burros. Porque a gente acha que tudo só vai mudar na medida dos nossos esforços. O que vai dizer o texto do Apocalipse de São João? Quem é essa multidão? São aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Como foi que essa multidão de homens e mulheres que pisaram a mesma terra que nós pisamos, nascemos de uma mulher como todos nós nascemos? Quem é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Isso é uma imagem referencial a Jesus. Essa multidão que a igreja nos faz celebrar hoje, de santos e santas, só alcançaram a santidade porque foram lavados no sangue de Jesus. Então eles alcançaram a santidade porque entenderam, é um dom, é uma graça, primeiro vem de Deus, e a minha resposta humana à santidade é o meu esforço, é a minha dedicação e é o meu empenho. E foi isso que fez com que homens e mulheres, que hoje a igreja celebra a sua santidade, alcançaram a santidade. E é justamente aquilo que vai nos fazer participar dessa santidade. Mas a gente precisa compreender qual é o caminho que nos leva a essa santidade. Senão a gente se esforça, se determina e faz tudo errado. Por isso que o finado Dom Luís sempre dizia: boa intenção é muita coisa, mas não basta. Precisa mais do que boa intenção. Eu preciso saber qual é o método. Por isso que a igreja nos faz celebrar hoje a solenidade de todos os santos. Nos faz nos admirar com a santidade que eles alcançaram e nos faz tomar consciência como eles alcançaram a santidade. A carta de São Paulo vai nos trazer a mesma dimensão. Deus nos deu um grande presente de amor,
de sermos chamados filhos de Deus. Como nós alcançamos a eternidade por meio da santidade? Pela filiação. Essa filiação fomos nós que conquistamos? Fomos nós que automaticamente nos tornamos filhos? Não. Isso foi nos dado através de Jesus. Se Jesus não nos traz a filiação, nós jamais seríamos filhos de Deus. Em primeiro lugar, foi-me concedido a graça da filiação. E é só assim, continua São Paulo, nós veremos tal como Ele é. Veremos o seu rosto, veremos o seu corpo de modo glorioso como Ele é. Mas para que nós alcancemos essa visão gloriosa da eternidade de Jesus, como nós fazemos? É só através da filiação que nos foi dada. Então, alcançar o céu, alcançar a eternidade, ver a visão beatífica de Deus, alcançar a santidade, não é primeiro um resultado dos meus esforços. É antes de tudo, ou primeiro de tudo, uma graça de Deus, que me é dada, que nos é dada, que é dada a todos nós. E a resposta humana frente a essa graça é o nosso empenho, a nossa determinação e o nosso esforço. É assim que nós compreendemos o caminho da santidade. Posto tudo isso, é como se o evangelista São Mateus olhasse para a sua comunidade, e perguntasse: como que eu vou fazer eles compreender a dinâmica de santidade? Como eu vou colocar eles nesse caminho de santidade? Quem é o público-alvo aqui de São Mateus? Homens e mulheres provindos do judaísmo que abraçaram a fé em Jesus Cristo. Então, quem é, na perspectiva do evangelista São Mateus, quem é Jesus senão o novo Moisés? Tudo que Mateus vai delinear ao longo de todo o seu evangelho vai fazer com que Jesus seja o cumprimento das promessas antigas. Então ele precisa desenhar a partir do judaísmo para que essas pessoas compreendam de modo prático, na minha vida e na sua vida, como ser santo, como alcançar a santidade. É bonito como a teologia do evangelista São Mateus é descrita. O que é o centro da vida judaica? O Decálogo. A palavra de Deus é o centro. Essa é a mesma estrutura que ele se utiliza para escrever as bem-aventuranças. Bem-aventurado significa feliz. Então, com o caminho das bem-aventuranças, o evangelista São Mateus desenha um caminho de felicidade. E elas são 9, e a última se desdobra em 10. Fazendo essa menção ao Decálogo, que para os judeus está ali e ocupa um lugar de centralidade na vida deles. Existem 2 bem-aventuranças que estão no singular, a primeira e a 8ª. As demais vão dizer que, elas estão para o presente, a primeira e a 8ª. As demais estão sempre para o futuro. Ele vai dizer: bem-aventurados os pobres em espíritos, porque desses não será, o reino dos céus. E bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça do reino dos céus. Destes também é o reino dos céus. O que é ser pobre em espírito? Ser pobre em espírito, de um modo muito prático, é fazer com que Jesus seja a nossa segurança. É aquilo que remete ao primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É pôr toda a nossa segurança em Deus. É colocar toda a nossa esperança, toda a nossa vida, a base de tudo é Deus. Então a gente vai percebendo que o evangelista São Mateus vai fazendo essa construção das bem-aventuranças unidas com os 10 mandamentos, porque o público-alvo dele é um povo que provém do judaísmo.
E vamos de modo mais prático ainda. O que é ser santo? Já que Mateus faz essa analogia com o decálogo, é viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus é a nossa resposta humana à graça e ao dom da santidade que já nos foi dado. Então que a celebração de hoje não nos faça desistir da santidade, da conversão, do desejo da vida nova. Pelo contrário, nos faça perceber qual é o verdadeiro caminho, qual é o caminho correto que me faz viver a santidade. Não é o resultado dos meus esforços por primeiro. Isso é uma resposta. A santidade primeiro é um dom. E a minha resposta a esse dom, aí sim é o resultado dos meus esforços. Temos um momento de silêncio, essas palavras de Jesus, para que o desejo do nosso coração seja sempre mais viver essa santidade.